Fase do operatório concreto, 4 a 6 anos de idade, ok? Nessa fase, a criança começa a planejar e a empreender várias tarefas. Ela aprende a dominar o mundo à sua volta, aprendendo habilidades básicas e princípios simples da física. Então, como que eu fecho um zíper, como que eu amarro o cadarço, como que eu conto, o modo de falar. Ela quer começar uma ação e ela quer terminar essa ação, né? Porque ela tem um propósito, né? Ela quer chegar ao fim da atividade que ela se propôs. Agora entra uma emoção confusa, que é a culpa. Até aqui, provavelmente, a criança não conheceu a culpa, né? Entra essa nova emoção na parada. E a criança pode se sentir culpada sobre as coisas que logicamente não tinham menor razão de ela ficar culpada. Quando, por exemplo, suas iniciativas não produzem os resultados que ela tanto esperava que alcançar, né? Então, às vezes a criança vai para a timidez, ela vai se retrair e vai ficar envergonhado quando as pessoas olham para ele, como se ele tivesse culpado, como se ele tivesse feito alguma coisa errada. Também nesta fase que vem a perguntação, lembra? A curiosidade, né? São as forças principais dessa fase, né? A criança gosta também nessa fase de desmontar brinquedos, de ver como é que é por dentro, de ver como que isso funciona. E ela quer penetrar as coisas e também ela se deixa penetrar pelo mundo à sua volta. É uma troca nessa fase. A criança percebe, então, nessa fase também que ela vai perceber a diferença entre os sexos, né? Já que é o período de desenvolvimento da consciência precoce do sexo. Não é essa ideia que nós temos como adultos de sexo de jeito nenhum, não é isso. Mas é uma noção do que é menino, do que é ser menino, do que é ser menina. É nessa fase que as coisas acontecem. Quais os sentimentos que se desenvolvem além daquele que eu falei da culpa, né, e da timidez? É a coragem, a independência e a habilidade de encarar os desafios que a vida vai trazendo, né? É uma fase que a criança consegue tomar iniciativas muito facilmente. Pode haver comportamentos arriscados e é por isso que um adulto tem que estar por perto, né? Por exemplo, ele atravessar uma rua sozinho, às vezes andar numa bicicleta sem rodinha sozinho, mas às vezes a criança está querendo, ela já está nessa fase que ela quer experimentar o desafio. O desafio vira uma força para a criança, né? Agora, claro que ela também pode desenvolver comportamentos negativos, porque ela pode ficar frustrada quando ela não consegue alcançar o objetivo que ela se propõe. Então, é a hora em que comportamentos agressivos surgem, ou então às vezes até crianças que se mostram um pouco cruéis, sabe assim, que faz um mal para o outro porque ela está tentando resolver a própria frustração. Isso não é exatamente com o outro, isso é com ela mesma, mas como ela não sabe lidar com isso, ela põe isso para fora na relação com os colegas, né? Às vezes joga objetos, bate, grita. Essa é a fase em que a criança está tentando vencer aquela frustração que ela carrega. Se os adultos nessa fase desencorajarem a criança a se manter perseguindo os objetivos dela, a independência, se começar a dispensar as crianças como se elas fossem tolinhas, que elas não fazem nada direito e que elas são incômodas, que elas estão só atrapalhando, né? É nessa fase que pode desenvolver a culpa sobre as suas necessidades e desejos. É como se a criança não pudesse precisar. É como se ela não pudesse desejar algo do adulto. Então ela vai carregar uma culpa. Nossa, estou atrapalhando, estou sendo demais aqui. Que isso também é uma coisa que o ser que nós somos pode carregar ao longo da vida, se nós não resolvermos isso no tempo certo.
ok? Qual a crise psicossocial dessa fase? Então, é a polarização entre a iniciativa versus a culpa. Pessoal, na culpa não existe ação, tá bem? Então, ou você tem iniciativa e age, ou você culpado, você remói, você ressente, você fica estático, não sai do lugar. Quantos de nós podem estar presos nessa culpa, lá dessa fase de 4 a 6 anos de idade, não é? Muitas vezes a gente não tá mais preso, mas a gente fala assim, olha, venci isso, eu já era velha. Qual que é a questão principal? A questão principal aqui a pergunta principal é, eu sou bom ou eu sou mal? Né? Se eu me sentir mal para as pessoas, eu vou me sentir culpado, é natural isso em nós, né? Mas será que eu sou bom? Será que eu sou digno, né, da aprovação do outro? E qual que é a força psicossocial dessa fase? É o propósito, é o objetivo, é quando a gente fala, uau, eu quero realizar isso, eu tenho a iniciativa e eu quero conquistar certa coisa. Numa fase de 4 a 6, a criança pode querer uma coleção X ou Y, ela pode querer fazer alguma coisa que é a pequena iniciativa, por exemplo, uma coleção de carrinhos, né? É uma pequena iniciativa para ela começar a perceber o propósito, o objetivo para a vida dela, tá bem?